a internet. Não é a internet, mas as pessoas. Porque nós sabemos que nós temos os nossos limites, nós sabemos aonde nós podemos ir. Mas tem pessoas que não têm autocontrole. Só nesse ano passado foram 5 milhões de casamentos destruídos através de um Facebook. 5 milhões de casamentos destruídos. Foi o Facebook? Não. Não foi. Foi a internet? Não. Mas existe um ditado, querido, que é o ditado mais certo que eu já vi, que os olhos não vê. A Bíblia diz para nós sermos como a águia. A águia. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar agora da visão da águia. A visão que ela tem. A visão que a águia tem não é a nossa visão. Ela enxerga 8 vezes mais que um ser humano. Lá no cume do monte, ela enxerga uma formiga andando na terra. Que visão! Que golpe de vista! Que golpe de vista! Deus quer nos dar esse golpe de vista. Deus quer que enxergamos longe. Deus quer que você enxergue aquilo que as pessoas não enxergam, porque a palavra diz: verás a diferença entre o justo e o ímpio. Deus está dizendo: verás a diferença. Vós sois o sal da terra e luz desse mundo. De lá de cima, do alto da montanha, ela enxerga uma formiga andando na terra. Quando eu comecei a estudar sobre ela, eu fiquei maravilhado sobre o que o texto dizia. Que nós precisamos aprender a esperar. Porque quando ela vai caçar o seu alimento, quando ela vai com suas presas, ela já vai certa, porque a visão dela é infalível. Foi por isso que Jesus estava comparando a minha vida e a tua vida com a vida de uma águia. Às vezes, quando eu olho a vida de Paulo, nós sabemos nessa passagem de Paulo, ele estava andando com Silas. Olha o ponto de vista de Paulo, espiritual. Indo para o lugar de sempre acostumado a orar. Nós sabemos dessa passagem muito bem. A Bíblia diz que se levanta uma mulher possessa de um demônio, e ela começa a dizer: ei, esses homens que estão passando aí são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. Querido, o golpe de vista de Paulo foi instantâneo. A visão de Paulo espiritual estava aberta. Paulo falou: eu sei com quem eu estou conversando, eu sei com quem eu estou lidando. A Bíblia diz que Paulo olhou para ela e disse: espírito imundo, sai dela em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa visão espiritual a cada dia. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais a cada dia. Às vezes nós estamos conversando com demônios perigosíssimos. Escuta isso nessa noite, igreja. Às vezes nós estamos lidando com demônios perigosíssimos e estamos pensando que estamos discutindo com o nosso irmão, com o nosso amigo. Às vezes nós estamos discutindo com demônios perigosíssimos, perdendo ego, e às vezes estamos pensando que estamos discutindo com nossa esposa, nosso marido. Que isso, irmão? É bíblico. A Bíblia diz que certa feita, presbítero Walter, Jesus está conversando com Pedro. Daqui a pouco Pedro, ele dá lugar à carne. A Bíblia diz: não dê lugar ao inimigo. Irmão, crente tem demônio? Tem, irmão. Pois o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Ele não vai perseguir quem já é dele, ele vai perseguir quem está aqui. Ele vai fazer de tudo para tirar você da igreja. Ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está conversando com Pedro. Pedro começa a ficar altivo, ele começa a ficar desequilibrado. De repente Jesus vira para Pedro e disse: retira-te, Satanás. Querido, a visão do nosso Jesus era a visão de águia imperial, era a visão de águia celestial. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos nessa noite. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa visão espiritual nessa noite. Para quando você lidar com o demônio, você não pensar que é fulano, que é ciclano, para Deus abrir os nossos olhos e ver com quem nós estamos lidando. Aleluia. A visão dela não é aquela visão fechada, é a visão aberta. A fidelidade dela, a fidelidade da águia. Ela não se deita com outro macho, outra águia macho, enquanto o seu parceiro não morrer. Ela não se deita, pastora, com outra águia enquanto o seu parceiro não morrer. Fidelidade. Deus quer nos fazer fiel a cada dia. Deus quer nos fazer fiel a cada dia. Só que aos 35 anos de idade, a águia tem que tomar uma decisão muito dura na sua vida. Digam-se decisões. Pode virar para o irmão que está do seu lado. Diga: decisões faz parte da nossa vida. Aleluia. Aos 35 anos de idade, ela tem que tomar uma decisão muito dura. Pois aos 35 anos de idade, o bico dela já não está mais aquele bico eficaz. O bico já está torto. As suas unhas, as suas presas que tanto caçava, já não está mais aquela presa que caça, já está envergada. As suas penas já está pesada, já não consegue voar com tanta altivez como antes. É agora um momento crucial da vida dela. É de se entregar à morte ou de partir para um renovo, como diz o texto. Ela preferiu um renovo, ela sobe mais uma vez ao cume do seu ninho no monte. De lá de cima, ela começa a bater. É por isso que a Bíblia está dizendo: renova as suas. Ela começa a bater o seu bico na rocha. Aqui começa o processo de renovo da vida da águia. Ela começa a bater o seu bico na rocha. Depois do bico cair, pois o bico está velho, depois do bico cair, e renovar o novo bico, ela começa a arrancar as suas unhas com o bico. Querido, a história dela é linda. Ela começa a arrancar as suas unhas, as suas velhas garras com o bico. Um processo doloroso, um processo difícil. Depois que ela começa a arrancar as suas unhas, ela começa a arrancar agora as suas penas, as velhas penas. Eu queria que você imaginasse qual estado ela fica, pastora.
estado que essa águia fica sem penas, sem bico, sem suas garras. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Não importa qual seja o processo de renovação na sua vida, mesmo que seja árduo, mesmo que seja difícil, o Espírito Santo quer te renovar nessa noite. E não importa qual vai ser a dor que você vai sentir, o importante é que você vai ser renovado nessa noite. Agora, depois de fazer isso tudo, ela espera 150 dias, 5 meses. É por isso que o texto está dizendo: os que esperam no Senhor. Ela espera 150 dias, sentindo dores. 150 dias sentindo dores. E nesses 150 dias, ela está se preparando para a grande vitória na vida dela, pois ela vai viver mais 35 anos. Ela poderia morrer aos 35, mas ela não escolheu morrer. Deus está perguntando para você nessa noite: qual é a tua escolha nessa noite? Qual é o processo que você está com medo de enfrentar na tua vida? Pois Deus quer te renovar nessa noite. Se preciso for enfrentar tempestade, em frente. Se preciso for enfrentar, querido, até mesmo, aleluia, os ventos fortes, em frente, porque Deus tem renovo na tua vida hoje. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu não vou ler nada.